Alô, minha gente, Padre Natalício, passando para falar do santo do dia, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o patrono dos animais, da ecologia, amigo da natureza. Pois é, São Francisco de Assis chamava tudo de irmão, de irmã, até mesmo a morte ele chamava de irmã morte. São Francisco de Assis nasceu na Itália, isso mesmo, filho de Pedro e Dona Pica Bernardone. Nasceu em 1181, entre 1181 a 1182, na cidade de Assis, na Itália. O pai dele era rico e próspero comerciante. Francisco foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João ou Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fama, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a comunidade de Assis. Em 1202 entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, vai defender a igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III, na cidade de Spoleto. Sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis e ali será dito, diz então a voz. E aí Francisco recebe a ordem de reconstruir a igreja, mas ele pensava que era para reconstruir uma capela, uma igreja antiga lá no meio do campo. E a frase é forte: Francisco vai reconstrói a minha igreja que está em ruína. E só mais tarde é que Francisco vai entender que era para reconstruir a igreja de Cristo. A igreja, organismo, comunidade. E aí então ele organiza todo um grupo, ele começa a fazer um trabalho de juntar as pessoas e mais gente vai juntando a ele. Claro que para isso ele teve que brigar com o pai dele, quer dizer, brigar no sentido de seguir outro caminho. Quem conhece o filme Irmão Sol e Irmã Lua
Francisco realmente tomou atitude drástica, jogou peça de pano de tecido pelas janelas do sobradinho onde morava o pai dele, e aí teve todas as consequências. O pai ficou furioso, apresentou ele ao bispo, e a cena do filme é interessante. Na praça, Francisco tira todas as roupas, joga no pé do pai dele e disse que ele estava livre para seguir o Senhor. E Francisco então começa a organizar o grupo, muita gente, muitos jovens seguindo a ele, inclusive Clara de Assis, uma jovem menina que acaba se juntando ao ideal de Francisco e cria a comunidade das Clarissas de Santa Clara. E a vocação de Francisco teve o trabalho dele, a missão dele, muitas dificuldades para ser aprovado. Ele teve que sofrer muito, teve depois uma audiência com o Papa, e o Papa, inclusive nas cenas do filme, o Papa acaba reconhecendo a grandeza de Francisco, inclusive acaba beijando os pés de Francisco, os pés descalços, junto com seus companheiros. Francisco de Assis faleceu a 3 de outubro de 1226. 1226. Não viveu muito jovem, mas o seu ideal é grande e continua pelo mundo afora. O ideal de Francisco foi se ramificando vários tipos, várias comunidades, e está pelo mundo afora. Um grande líder, carismático, quer dizer, um carisma forte que acabou chamando, incentivando muita gente para seguir o seu carisma, a sua vocação, o seu ideal. Quanto trabalho se fez para divulgar a vocação, o trabalho de São Francisco de Assis. Quantas músicas, quantos filmes, quantos livros e quantas vocações tem despertado pelo mundo afora. São Francisco de Assis, rogai por nós. Senhor Deus, Pai de bondade, pela intercessão de São Francisco de Assis, o Senhor Deus confirma a bênção sobre todos nós, a bênção ecológica, a bênção para os animais, para as plantas, para as árvores, as cascatas, as florestas, a bênção de São Francisco de Assis para as pessoas e para toda a obra criada por Deus. Que o ideal de São Francisco continue cativando muita gente. Abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuo agradecendo as pessoas que ouvem a gente, que divulgam nossa mensagem. O santo do dia, os heróis, as heroínas. Amanhã, dia 5 de outubro, eu volto para falar do santo de amanhã. Que o dia de hoje, essa segunda-feira, esse dia 4, seja um dia abençoado para todos. Grande abraço, gente. Fica com Deus.